Um menino apareceu mancando no meio da mata e tropeçou na beira da rodovia chorando e descalço. Ele saiu direto pro asfalto da BR-040 no interior de Minas quase ao anoitecer. Vindo pela faixa da direita, um comboio de caminhões vinha roncando pesado. Eram 8 cavalos mecânicos puxando carrocerias que brilhavam no fim de tarde. À frente um Volvo FH branco com faixa azul e a frase "Nas mãos de Deus" no para-brisa. O menino correu até a frente do primeiro caminhão e bateu desesperado na lateral da cabine. "Moço, moço, me ajuda por favor", a voz falhando. Lá de cima João Braga, conhecido na estrada só como Braga, achou que era algum bicho que tinha cruzado na frente, talvez um cachorro. Mas cachorro não chora desse jeito. Ele freou forte. "Freia, comboio, freia, freia, freia", gritou no rádio PX. Um a um os caminhões foram encostando no acostamento, levantando poeira e cheiro de freio quente. Braga puxou o freio de mão, tirou o cinto e abriu a porta. A barba grisalha pegando o dourado do pôr do sol, o boné virado para trás, os olhos apertados de quem já viu muita coisa na estrada. Os outros 7 caminhoneiros fizeram o mesmo, descendo devagar de suas cabines, curiosos e irritados pelo susto. "Que porra é essa, Braga?", resmungou Vandeco, segundo do comboio, enxugando o suor da testa com a manga. Braga nem respondeu. Ele já estava ajoelhado no acostamento. O menino tinha uns 9 anos. Rosto escuro manchado de terra e lágrimas. Os shorts rasgado, a camiseta surrada, os pés cheios de ferida e sangue seco. "Calma, calma. O que aconteceu?", Braga falou, tentando suavizar a voz. "Minha mãe, ela não acorda", o menino soluçava. "Por favor, me ajuda." Os caminhoneiros se entreolharam. Aquilo não estava no plano. Eles estavam no meio de um comboio solidário voltando de uma ação em cidades atingidas pela seca no norte de Minas, doando cesta básica e roupa. Cansados, com fome, querendo sombra e banheiro de posto. Mas o olhar do menino travou todo mundo. "Onde é sua casa, filho?", Braga perguntou. O menino apontou de volta para a mata, uma estradinha de terra que cortava o capim e sumia no escuro. "Ali pro dentro. Uns 10 minutos correndo. Eu não consigo carregar ela. Minha irmã tá com medo e não quer sair. A gente não tem telefone." Braga botou a mão no ombro do menino. "Qual o seu nome?", "Marquinhos." "Tá bom, Marquinhos. Nós vamos lá. Mas você não vai andando assim com esse pé todo arrebentado. Você vai com o tio aqui na boleia." Braga pegou o menino no colo e olhou pros outros. "Quem vem?", Vandeco já acenava. "Tamo junto." O gigante ursão estalou os dedos como se estivesse indo pra briga. "Se for selada, é selada pro lado deles." Espeto, Sombra, Tonhão, Falcão e Alex só assentiram. Aquele era o comboio da esperança. Naquele comboio ninguém virava as costas para uma criança na estrada. A casa no fim da estrada de terra, Marquinhos foi sentado no banco do meio da cabine do Braga, abraçado no cinto de segurança. Os outros seguiram em fila indiana atrás do Volvo branco, entrando na estradinha de terra que saía da BR. O caminho era ruim, cheio de buraco, raiz, galho raspando na lataria. "Isso aqui não tá cheirando bom não", murmurou Sombra pelo rádio. "Não começa a Sombra", respondeu Braga. "Se fosse selada não iam botar um menino desses no meio do asfalto para parar caminhão. Olha o estado do coitado." Depois de uns 8 minutos sacolejando, Marquinhos apontou para frente. "Ali, ó, nossa casa." Era um sítio velho, uma casinha de madeira que talvez um dia tivesse sido branca, agora descascado, o telhado torto. Uma varanda caindo, uma janela remendada com papelão. Um mato alto tomava conta do quintal. Galinhas ciscavam no meio da bagunça. Um pé de manga magro fazia sombra para quase nada. Os caminhões foram apagando os faróis e desligando o motor um a um até o silêncio pesar. "Deus me livre", soltou Alex ao ver a cena. Braga desceu com Marquinhos. "Ela tá lá dentro", o menino apontou, a voz tremendo. "Minha mãe tá no sofá. A Lia tá debaixo da cama." O cheiro de casa fechada, mofo e fritura velha bateu forte assim que abriram a porta, que nem tranca tinha, só encostada. A sala era um caos. Prato sujo, roupa em montes, um sofá marrom afundado. E ali no sofá estava a mãe. Magrela, pele morena acinzentada, cabelo grudado na testa de suor. Olheiras profundas.
Um vestido velho de malha. Ela respirava mais mal. Os olhos semicerrados como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Mãe, acorda, mãe, eu trouxe ajuda. Marquinhos sacudiu o ombro dela. Nada. Vandeco, que já tinha sido socorrista voluntário num grupo de resgate de estrada, ajoelhou do outro lado do sofá e botou os dedos no pescoço dela medindo a pulsação. Tá viva. Mas tá fraquinha. Muito fraquinha, murmurou. Ele abriu a boca dela, checou a respiração. Pressão baixa parece. Pode ser que ficou sem comer, sem tomar remédio, pode ser um monte de coisa. Remédio, repetiu Braga. Marquinhos acabou chorando de novo. Acabou. O remédio da cabeça, o remédio da pressão. Ela falou que ia no postinho mas aí o pai. Ele engoliu seco. Cadê seu pai, Marquinhos? Perguntou Braga, já imaginando a resposta. Foi embora faz 4 dias. Falou que ia comprar cigarro no bar da BR. Não voltou mais. Levou nosso dinheiro. O silêncio pesou na sala. Do corredor um barulho rápido. Em seguida Ursão apareceu com uma menininha de uns 6 anos no colo, agarrada no pescoço dele, os olhos enormes de medo. Achei a Lia escondida debaixo da cama. Tá tremendo igual vara verde. Lia não falava nada. Só segurava o gigante como se ele fosse um tronco no meio de um rio cheio. Braga respirou fundo. Ele já tinha visto muita desgraça na estrada. Acidente com família inteira, casa queimada, enchente levando tudo. Mas criança passando fome sozinha daquele jeito, era diferente. Vandeco consegue estabilizar a dona aqui pra gente levar pro hospital? Consigo tentar. Mas tem um problema, Braga. Vandeco se levantou e puxou o celular do bolso. Aqui não pega sinal de nada. Nem 4G nem fumaça. Lá na BR ainda tinha, disse Alex indo na janela, levantando o braço com o celular tentando achar um tracinho de sinal em vão. Braga olhou pros outros. Então é assim, Vandeco fica aqui com ela vendo o que dá pra fazer. Sombra, tu é o mais ligeiro, pega meu caminhão, volta na BR, corre até o primeiro ponto que pegar sinal e liga pro SAMU. Se demorar muito vão negar vir até aqui, mas insiste. Fala que é emergência. Se não colar a gente mete a Dona Ana no caminhão e leva assim mesmo. Dona Ana? Sombra estranhou. Vandeco achou uma receita amassada na mesa, leu. Ana Lúcia. 42 anos. É ela. Pronto então. Dona Ana. Marquinhos enxugou o rosto com o punho. E a gente? Eu e a Lia? Braga olhou para o menino e para a menina. Vocês ficam com a gente. A gente não vai deixar vocês aqui sozinhos, não. Ursão apertou ainda mais Lia no colo. Nem que eu durma em pé na porta dessa casa. Médica do SUS, estrada e raiva. Sombra voltou em menos de meia hora ofegante. Liguei pro SAMU. Falei o CEP da roça, o nome da estrada de terra, falei que era emergência. Disseram que não tem viatura disponível, que é para levar ela na UPA de Vale Serena por conta própria. Claro, resmungou o Espeto. Se fosse no centro já tinha chegado 3 ambulâncias. Vale Serena era a cidadezinha ali perto, uns 15 quilômetros dali, também às margens da BR-040. Era lá que eles tinham ido fazer doação mais cedo na igreja. Braga tomou a decisão, então é isso. Ursão pega uns cobertores velhos, a gente improvisa uma maca. Vandeco, tu vai na boleia com ela cuidando. Eu levo no meu caminhão, que é o mais novo e mais macio. E as crianças? Perguntou Falcão. Braga olhou para Marquinhos e Lia. Uma dorzinha apertou o peito dele. Ele tinha uma filha de 20 anos em Volta Redonda com quem mal falava. Não fazia ideia de onde ela estava naquele momento. Vocês vão com a gente também. Chega de ficar perdido no meio do mato. Marquinhos balançou a cabeça aliviado. UPA de Vale Serena. Já era noite quando o caminhão de Braga entrou na cidade de Vale Serena acompanhando o resto do comboio. A UPA era um prédio branco com letreiro meio apagado, fila de gente na porta, ambulância encostada. Os caminhoneiros desceram rápido. Ursão e Tonhão carregavam Dona Ana numa espécie de maca improvisada com cobertores e um pedaço de porta que acharam encostado na casa.
Lia vinha no colo de Alex. Marquinhos segurava a mão calejada de Braga. Lá dentro cheiro de hospital público, desinfetante, suor, remédio, gente. Uma enfermeira na recepção olhou espantada para o grupo entrando daquele jeito sujo de poeira e diesel com uma mulher desacordada. Que é isso, gente? O que aconteceu? Braga se aproximou. Achamos ela desacordada na casa dela num sítio ali na estrada de terra perto do quilômetro 213 da BR. Está assim há horas, talvez dias. As crianças estavam sozinhas. Não tinha ninguém. Já fizeram algum procedimento? Meu amigo aqui é socorrista voluntário, apontou para Vandeco. Ele mediu o pulso, checou respiração. Tá bem fraca. A enfermeira suspirou. Põe ela aqui na sala amarela. Vou chamar a médica. A médica plantonista era a doutora Silvia, uns 50 anos, jaleco surrado, olheiras, mais olhar firme. Ela examinou Dona Ana com rapidez, pediu pressão, saturação, glicose. Ela está desidratada, desnutrida, com pressão muito baixa. Parece que ficou dias se alimentando mal e deixou de tomar medicação. E pelo que vejo aqui nas receitas tem depressão, hipertensão, talvez diabetes. Isso aqui não é coisa de hoje não. Marquinhos estava encolhido numa cadeira com Lia dormindo no colo. Os caminhoneiros encostados na parede parecendo meio deslocados naquele ambiente. Braga se aproximou da médica. Doutora, ela vai, se a gente não tivesse atendido agora ela podia não acordar mais não. Mas com soro, medicação e acompanhamento acho que a gente consegue estabilizar ela. Só que ela vai precisar de internação, de acompanhamento psicológico, assistência social. Vocês são da família? Braga hesitou. Nós somos amigos da estrada. Mas essas crianças aqui estão sozinhas. O pai sumiu. Doutora Silvia encarou. Então eu vou acionar a assistente social e o conselho tutelar. Por que não dá para deixar essas crianças largadas desse jeito? O olhar de pânico de Marquinhos foi imediato. Não. Por favor, não leva a gente não. Eles vão separar eu e a Lia. Eu sei, eu ouvi na escola. Conselho tutelar leva menino e separa tudo. Eu sou o único que ela tem. As palavras saíram emboladas, os olhos enchendo d'água. Lia acordou assustada e começou a chorar sem entender. Braga se ajoelhou na frente dele. Calma, filho. Ninguém vai arrancar vocês um do outro não. Enquanto a gente estiver aqui ninguém leva vocês de qualquer jeito, combinado? Marquinhos fungou. Promete? Braga demorou meio segundo. Prometo. Doutora Silvia suspirou. Não é assim que funciona, gente. Tem lei, tem procedimento. Mas, olhou para o bando de caminhoneiros suados com cara de exaustos e raivosos, eu vou chamar a assistente social e o conselho. Vamos conversar todo mundo. Quando a estrada vira casa, Dona Ana foi internada no hospital municipal ali mesmo em Vale Serena. A UPA encaminhou porque o caso era grave. Os caminhoneiros foram pro pátio externo. Já passava das 10 da noite. O cheiro de café ruim vinha da cantina. As estrelas mal apareciam escondidas pela luz da cidade. Marquinhos e Lia sentados num banco de cimento com um cobertorzinho do hospital nas pernas. Braga trouxe 2 copos de café com leite e pão com manteiga do refeitório. Come que vocês estão secos, ele insistiu. Lia, ainda desconfiada, mas a fome falou mais alto. Marquinhos comeu com cuidado como se fosse perder se comesse rápido demais. Você tem avô, vó, tio, alguém? Perguntou Falcão. A minha avó morreu tem 1 ano. Era ela que ajudava a mãe. O vô morreu antes. Tio, tem um tio do meu pai, mas ele mora em outro estado. Meu pai sempre brigava com ele. Eu nem sei onde é. E o pai? Insistiu Tonhão. Marquinhos fechou a cara, o olhar ficando duro. Ele bate na mãe quando bebe. Fala que a gente atrapalha a vida dele. Chamou a Lia de peso morto. Ninguém disse nada por alguns segundos. Ursão apertou o volante da mão como se fosse o pescoço de alguém. Braga foi quem quebrou o silêncio. Então tá decidido. Enquanto isso não se resolve, vocês não estão sozinhos.
A gente dá um jeito. Que jeito, Braga? Perguntou Sombra. Amanhã de manhã tamo com carga para entregar em Betim. Depois tem Ceasa em Contagem. Todo mundo com boleto atrasado. E tu sabe como é, Conselho Tutelar não quer saber de caminhoneiro metido. Braga olhou para os companheiros. Por isso mesmo. Se a gente não fizer nada, ninguém faz. Assistente social e promessas. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, chegou ao hospital uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo preso num coque apressado, óculos simples, crachá pendurado. Karen Moreira, assistente social do município, acompanhada de um conselheiro tutelar. Ela entrou na sala onde Dona Ana estava, conversou com a médica, depois pediu para falar com Braga e os outros além das crianças. Sentaram numa sala pequena com uma mesa, 4 cadeiras, ventilador barulhento no teto. Então vamos lá, Karen começou. Meu nome é Karen, sou assistente social da prefeitura, trabalho junto com o conselho tutelar aqui de Vale Serena. Eu preciso entender um pouco a situação de vocês. Quem são, de onde vêm e quem são essas crianças? Braga contou a história toda. A estrada de terra. A casa. A mãe desacordada. O pai sumido. O menino na beira da bairro. Karen ouviu tudo, anotando. Marcos, né? Voltou-se para o menino. E Lia? Vocês estudam? Eu estudo. Lia estava na creche, mas depois que a avó morreu a mãe não conseguiu mais levar, disse. Eu estava indo a pé para a escola. Às vezes chegava atrasado. Karen anotou mais. Olha, vou ser muito sincera com vocês. A situação é grave. A mãe dele está internada sem previsão de alta, sem família extensa conhecida que possa assumir. A lei me obriga a fazer um encaminhamento para o acolhimento institucional. Marquinhos encolheu no banco. Acolhi, o quê? Um abrigo, uma casa-lar. Um lugar com outras crianças em situação parecida. Lá vocês vão ter cama, comida, escola. E a gente vai acompanhando a situação da sua mãe para ver se um dia ela tem condição de receber vocês de volta. Lia começou a chorar baixinho. Vão separar a gente? Marquinhos perguntou, mais firme do que sua idade sugeria. Karen balançou a cabeça. A gente tenta manter irmãos juntos, mas nem sempre tem vaga para os dois no mesmo lugar. E foi aí que a sala esfriou. Marquinhos olhou para os caminhoneiros, os olhos pegando fogo. Vocês prometeram. Braga sentiu aquele peso entrar. Ele encarou Karen. Dona Karen, né? Olha só. Eu entendo o seu lado. Sei que a senhora tem protocolo, tem papel, tem chefe. Mas deixa eu te contar a coisa do nosso lado. Ele apoiou os cotovelos na mesa, o jeito de quem está acostumado a negociar frete, mas agora negociava a vida. Nós somos caminhoneiros, moça. A gente passa mais tempo na estrada do que em casa. Vê coisa que não devia ver, coisa que ninguém resolve. E você sabe, caminhoneiro ajuda quem tá na estrada, ajuda quem tá largado. Se nós não ajudamos, ninguém ajuda. Ela ouviu em silêncio. Essas crianças estão com medo, estão com fome, estão sem ninguém. Eles confiam na gente porque a gente apareceu quando tava todo mundo de costas. Se a gente virar as costas agora e eles forem para um abrigo qualquer separados, você sabe que isso aqui some no meio do sistema. Um relatório, uma pastinha, um carimbo. E acabou. Karen respirou fundo. Ela já tinha visto muito disso também. Eu entendo a indignação de vocês. Mas eu não posso simplesmente entregar a guarda de 2 crianças para 8 caminhoneiros que eu conheci ontem. Não é assim que funciona. Então a senhora diz o que precisa para funcionar, insistiu Braga. A gente corre atrás. Ela pensou um instante. Seu olhar passou por cada um deles. O gigante Ursão, o desconfiado Sombra, o tímido Alex, o sério Falcão, o caladão Tonhão, o falador Espeto, Vandeco com ares de enfermeiro improvisado, Braga com aquele jeito de líder quieto. Vocês são daqui? Não. Cada um é de um canto. Mas a gente tá sempre rodando por aqui. Vale Serena é ponto fixo de parada nossa. A senhora pode perguntar no posto do Zé, no bar do Toninho, todo mundo conhece o comboio da Esperança. Karen suspirou.
Eu posso fazer o seguinte, em vez de já encaminhar direto para o abrigo eu abro um processo de medida protetiva com guarda provisória com a mãe que continua internada e cadastro vocês como rede de apoio da família. Isso dá tempo da gente entender melhor a situação, localizar o pai, se for o caso, e ver se um parente aparece. Mas vocês precisam se comprometer a estar presentes, a ajudar de verdade, levar em consulta, garantir alimentação, ir na escola, participar das visitas. Isso não é favor, é responsabilidade. Braga nem olhou para os outros. Já é nossa. Marquinhos levantou o queixo pela primeira vez, sentindo que tinha alguém do lado dele. A casa vira canteiro de obras. Dona Ana foi estabilizada, mas continuava internada. As crianças foram autorizadas a ficar por enquanto numa casa de apoio ligada à igreja ali mesmo em Vale Serena, com visitas dos caminhoneiros quando estivessem na cidade. Mas Braga não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela casinha caindo aos pedaços no fim da estrada de terra. 2 dias depois, o comboio da Esperança voltava pela BR-040 carregado de cimento num frete até Brasília. Eles tinham algumas horas de folga até o próximo carregamento. Braga puxou o PX, comboio, vamos fazer um desvio. Lá no sítio? Perguntou Falcão. Lá no sítio. Quando chegaram à casa era a mesma. Mas daquela vez vieram preparados: cimento, telha de amianto, nova madeira, tinta, ferramentas. Conseguiram doações num depósito de construção de um conhecido do Tonhão que apertou um desconto e ainda doou um resto de estoque. Eles passaram o dia inteiro, trocando telha furada, escorando varanda, pregando tábua, tapando buraco de parede com tijolo e massa. Alex, que tinha mão boa para pintura, repintou as paredes com um branco de verdade diferente daquele que Sombra tinha passado na casa errada. No fim do dia, Sombra ficou parado na porta olhando. Nunca achei que eu ia virar pedreiro voluntário. Eu achei que tu ia ficar paranoico achando que tinha fantasma na casa, zoou Espeto. Fantasma tem não. Mas o que tinha aqui antes era pior que encosto. Braga pegou um pedaço de madeira e desenhou na porta com canivete: família de Marquinhos e Lia, e embaixo menor: comboio da Esperança, 2023. Para eles saberem que alguém lembrou. À volta do pai, a notícia correu rápido pela cidade. Aquele caminhoneiro e os amigos tinham reformado a casa da dona Ana, salvado ela e os filhos e ainda estavam ajudando no hospital. Notícia boa como ruim corre mais que caminhão vazio. 3 dias depois, no bar do Toninho, um boteco caindo aos pedaços na beira da BR, frequentado por caminhoneiro, peão de obra e gente sem pressa, Tonhão recebeu uma ligação de uma amiga que trabalhava na prefeitura. Tem um tal de Derek aí na cidade perguntando da família. Tava no bar da praça contando vantagem de que ia reassumir a casa. Tonhão chamou Braga no PX. Braga, eu não sei quanto a você, mas esse tema, pai arrependido, aí eu não engulo fácil não. Braga apertou os lábios. Ele mesmo, se fosse ser honesto, não era o pai mais presente do mundo. Mas abandonar desse jeito, onde ele tá? No bar do Toninho mesmo. E tá bebendo fiado. O comboio estava no pátio de um posto preparando para pegar uma carga de soja. Braga pensou rápido. Vandeco, tu fica com o caminhão que essa conversa aí não precisa de plateia. Os outros, quem quiser, vamos tomar uma coca no Toninho. O bar estava cheio. Sinuca, jogo do galo passando na TV, cheiro de pinga, cigarro e gordura. Derek era um homem de quase 40, barriga de cerveja, boné de time e olhos vermelhos. Ele ria alto, abraçado a uma mulher que claramente não era Ana. Na mesa, uma garrafa quase vazia de cachaça. Tô falando, rapaziada, ele dizia ao grupo. Quando eu voltar lá no sítio ela vai ver. Eu que mando naquela casa. Foi só para dar um tempo para esfriar a cabeça. Quando eu chegar ela vai tá implorando para eu voltar. Meus meninos tudo com saudade do pai. Braga se aproximou com calma. Boa noite, Derek. O homem olhou confuso. Tu é? Quem devia perguntar isso eu, respondeu Braga, voz grave. Eu sou o cara que achou seus filhos largado na beira da BR, seu covarde. O bar deu uma silenciada leve, as cabeças virando curiosas. Tu vai chegar lá com que cara? Continuou Braga. Depois de deixar sua mulher quase morta, sem remédio, sem comida. Depois de sumir com o dinheiro da casa. O que tu acha que tu é, um macho? Tu é frouxo. Derek se levantou cambaleando.
Cê não sabe de nada, seu caminhoneiro de merda. Isso é assunto de família. Se quiser meter o bedelho, vira homem e casa com ela então. Antes que ele terminasse a frase, Ursão já estava ao lado de Braga. Sombra, Espeto e Tonhão fecharam as laterais. O bar inteiro percebeu que a conversa tinha mudado de temperatura. Foi quando a porta se abriu e entrou o delegado Cordeiro, policial civil da cidade, um cara de bigode grosso, cinto de couro e olhar sério. Atrás dele um policial militar conhecido como Cabo Nogueira, mão na arma como quem já viu confusão demais. Karen, a assistente social, vinha logo depois, visivelmente deslocada naquele ambiente. Boa noite, Toninho, cumprimentou o dono do bar sem tirar os olhos da roda. Derek arregalou os olhos. Delegado, esses caras aqui tão me ameaçando, viu? Eu só vim tomar uma aqui tranquilo. Karen o cortou. Ameniza, Derek. Eu já ouvi sua versão lá na prefeitura. Agora é a vez dos outros. Cordeiro se aproximou da roda. Seguinte, senhores. Vamos resolver isso como gente. Olhou para Braga. Você é o tal do Braga, né? Já ouvi seu nome hoje mais de uma vez. Braga assentiu. Sou eu. Pois é. O senhor e seu bando fizeram bonito nesses dias ajudando aquela família. Mas daqui pra frente entra lei no negócio. Ele encarou Derek. E você, cidadão, o juiz já mandou o recado, tem medida protetiva contra você. Pelo que foi relatado, agressão, abandono de incapaz, apropriação de dinheiro da mulher, você não chega a 100 metros daquela casa. Se chegar, dorme na cadeia. Entendeu ou precisa de desenho? Derek bufou. Isso é perseguição. Tudo armação dessa mulher influenciada por esses caminhoneiros. Armação é o caralho, explodiu Tonhão pela primeira vez falando alto. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Se não fosse a gente, tu tava com tua mulher num caixão e seus filhos numa vala do sistema. Tu devia era agradecer. Cordeiro levantou a mão. Chega. Aqui não é tribunal, mas também não é faroeste. Derek, você vai vir prestar depoimento amanhã de manhã na delegacia. Hoje vai para casa da sua amante aí, sei lá, mas bem longe daquela família. E vocês, olhou para os caminhoneiros, continuem ajudando, mas qualquer coisa fora da linha me chamem. Não faz justiça com as próprias mãos, não. Braga respirou fundo. A gente só quer que ele não estrague o que a gente tá tentando consertar. Karen se apresentou para os caminhoneiros depois num canto do bar. O juiz deferiu a medida protetiva. E concordou com a guarda provisória dos meninos com a mãe, com vocês registrados como rede de apoio no processo. Isso é coisa rara, viu? Mas acho que ele ficou tocado com o que vocês fizeram. Braga sorriu pela primeira vez em dias. Agora é fazer valer. Uma nova rotina nos meses seguintes. A vida dos caminhoneiros continuou sendo estrada, frete, tabela de frete, greve de diesel, posto cheio, pedágio caro. Mas agora, sempre que o GPS marcava que estavam a 50-60 quilômetros de Vara e Serena, alguma coisa apertava o peito de cada um. Eles passaram a se organizar. Braga e Vandeco ficaram responsáveis por levar Dona Ana em consultas no posto de saúde e, quando precisava, no psiquiatra em Montes Claros, que doutora Silvia conseguiu pelo SUS. Alex e Espeto se tornaram figuras carimbadas na escola de Marquinhos, indo em reunião de pais, assinando o caderno, ouvindo bronca da diretora quando ele dava trabalho. Ursão e Tonhão, quando tinham folga mais longa, dormiam na casinha reformada, botavam a Lia para dormir, contavam história de estrada e ensinavam a ela como fazer café coado no coador de pano. Sombra, por incrível que pareça, se tornou o mais querido das crianças porque, apesar de desconfiado e carrancudo, sempre chegava com alguma bugiganga de posto, um chaveiro de caminhãozinho, um boné, um adesivo escrito "Deus é fiel". Falcão, que quase não falava da filha que tinha perdido o contato, encontrava um tipo de redenção silenciosa ali ajudando. Marquinhos com dever de casa de matemática. Karen, a assistente social, passou a incluir o Comboio da Esperança em relatórios, rede de apoio comunitária efetiva, vínculos significativos, parceria com sociedade civil organizada. Delegado Cordeiro, vez ou outra, passava na casa de Dona Ana tomando um café, vendo que tudo estava nos eixos. Derek, por sua vez, continuava rondando pela região, batendo de bar em bar, reclamando que tinha perdido a autoridade de homem da casa. Mas sabia que qualquer passo em falso e parava atrás das grades.
E sabia também que 8 caminhoneiros rodando por aquelas bandas estavam de olho. Comboio da Esperança. Um ano depois, a história de Dona Ana, Marquinhos e Lia virou assunto num encontro de caminhoneiros em Juiz de Fora, depois em Governador Valadares, depois em Feira de Santana. Alguém gravou um vídeo do Comboio da Esperança chegando com reforma, doações e carinho. Esse vídeo rodou grupos de WhatsApp como Caminhoneiros do Brasil, Povo da BR e Guincho e Frete. A ideia pegou. Outros comboios começaram a fazer o mesmo, adotar uma família da estrada, uma comunidade, um asilo, uma creche. Não por ONG, não por política, mas por cumplicidade de quem vive na beira do asfalto. Um dia a Prefeitura de Vale Serena resolveu organizar uma grande carreata solidária saindo do pátio da igreja até a praça em frente à rodoviária. O objetivo: arrecadar brinquedo, roupa e alimento para famílias carentes. Chamaram tudo quanto é caminhoneiro conhecido. Na frente de tudo, claro, vinha o caminhão do Braga. No para-brisa, além de Nas Mãos de Deus, agora tinha um adesivo escrito: Comboio da Esperança, Vale Serena, MG. Ao lado de Braga, na cabine, vinha Marquinhos, já com 11 anos, uniforme da escola, sorriso orgulhoso, mão no vidro, acenando para as pessoas na rua. No colo de Ursão, em outro caminhão, Lia balançava uma bandeirinha do Brasil e outra do município. Na praça, depois da carreata, teve discurso de prefeito, oração do padre, fala meio tímida de Karen agradecendo a parceria dos caminhoneiros. Doutora Silvia apareceu de jaleco direto do plantão só para ver. Braga, que odiava microfone, não conseguiu escapar quando o prefeito o chamou para falar. Subiu no palanque improvisado, pegou o microfone, olhou para aquela cidade que agora era um tipo de casa. Eu não sou bom de fala, não. Sou bom de volante. Mas vou tentar. A Praça Rio Leve. Nós caminhoneiro vivemos na estrada. A estrada é bonita, mas é dura. A gente vê muita coisa ruim. Mas se tem uma coisa que a estrada ensina é que ninguém anda sozinho. A gente se ajuda no pneu furado, no motor fundido, no acidente, na fiscalização. Um puxa o outro. E foi isso que a gente tentou fazer com a família da Dona Ana. Ele olhou para Marquinhos e Lia sentados numa cadeira na frente entre Karen e Dona Ana, que agora conseguia ficar em pé, magra ainda mais, com outra luz no olho. Esses dois aqui um dia estavam sozinhos numa casa caída no fim da estrada de terra. E hoje estão aqui estudando, comendo, brincando, dando trabalho para a professora. A gente só fez o que tinha que fazer. Não é favor. É dever de gente. A praça aplaudiu. Então eu quero aproveitar para lançar um desafio para os meus colegas da estrada, continuou. Cada comboio, cada turma de caminhoneiro escolhe uma família, uma comunidade, um lugar e vira a estrada de apoio deles. Não precisa ser grande. Às vezes é só uma reforma de telhado, um botijão de gás, uma mochila escolar, um olhar. A gente não pode consertar o Brasil, não. Mas pode consertar um pedacinho. E cada pedacinho é um buraco a menos para alguém cair. As palmas foram mais fortes. Alguns caminhoneiros assobiavam e gritavam amém. Marquinhos, no meio da confusão, olhou para Lia. A gente tem um monte de pai, né? Lia deu de ombros rindo. Tem um comboio inteiro. Braga ouviu e engoliu seco. Ele não era pai. Não no papel. Nem precisava ser. Porque na prática, cada vez que ligava a chave do caminhão e olhava no GPS, se dava. Para passar em Vale Serena, ele sabia, a estrada dele finalmente tinha um rumo que não era só de ida. Às vezes à noite, quando voltava a rodar sozinho, Braga pensava naquele primeiro dia. O menino saindo da mata descalço, pedindo ajuda na beira da BR. Ele sabia que se tivesse mantido o pé no acelerador, ninguém ia ter como culpá-lo. Era mais uma tragédia invisível no Brasil real. Mas ele freou. E naquele freio, naquela poeira levantando no acostamento, algum tipo de destino também tinha freado com ele. Porque no fim das contas, caminhoneiro não carrega só carga. Carrega história. E daquele dia em diante, ele e seu comboio tinham decidido: nenhuma criança fica para trás na estrada.